Boa tarde a todos os queridos, queridas da nossa Casa do Caminho. Espero que estejam todos bem, se cuidando ainda, né? Direitinho. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 3, que tem como título Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. Mas antes da gente iniciar esse estudo, a gente vai levar os nossos pensamentos, pensar em Deus, pensar em Jesus e agradecer essa oportunidade bendita de estudo, de reflexão. Agradecer sempre todo o amparo, toda oportunidade de aprendizado e pedir que a gente seja instrumento fiel, que a gente seja instrumento útil do trabalho de Jesus, que possamos ser dignos de falarmos sobre o Evangelho e que a gente possa cada vez mais se esforçar, segurando nas mãos de Jesus e caminhando em direção a esse mestre tão querido. Pedimos que sejamos intuídos para que as nossas palavras sejam palavras de conforto, de consolo, de esperança e de agradecimento e gratidão. Obrigado, Mestre amado Jesus. Obrigado à espiritualidade tão amiga. Dr. Herman, Dr. Bezerra, Luiz Sérgio, Irmã Sheila, toda a espiritualidade que se debruça sobre nós, vibrando, torcendo para o nosso caminhar, que ele seja firme e correto. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, como eu falei anteriormente, vamos falar das muitas moradas na casa do meu pai. Então, nós temos aqui vários itens, né? Diferentes estados da alma, na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da Terra, né? E causa das misérias terrestres. Então, a gente vai começar lendo uma passagem de Jesus que está no Evangelho de João, no capítulo 14, que fala assim, Jesus fala para a gente, para o nosso coração, que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Então, quando Jesus fala, né, para os nossos corações, assim, que o vosso coração não se perturbe, crede em Deus e crede também em mim, né? Qual é o contexto? Em que situação ele está falando isso? Então, ele está reunido com os discípulos, ali na última ceia, e ele vem, então, sabendo que ele ia logo depois ser preso pelos romanos, depois não é crucificado, ele vem trazer para aqueles discípulos uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de serenidade, não é? De resignação para todos ali que
viveram ali com Jesus. E ele falava que eles mantivessem a fé em Deus, a fé nele mesmo. Por quê? Porque ele sabia que os discípulos iriam passar por provas, muito grandes, por provações, por momentos difíceis, por lutas da vida também bem difíceis, seriam perseguidos. Então ele traz todo esse apelo, todo esse chamamento para aqueles corações, e ele afirma que ele estaria com eles, onde eles estivessem. E por quê? Porque Jesus não iria morrer, vamos falar assim. O Espírito, ele não morre. Mesmo que os discípulos, aquelas pessoas que estavam ali, não pudessem ver Jesus depois que ele fosse crucificado, mas Jesus estaria ali, não é? Orientando, amparando. Aí ele continua assim: há muitas moradas na casa do meu Pai. Bom, aí a gente... Depois ele fala, há muitas moradas já na casa do meu Pai, se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar lugar para vós. Então Jesus fala, primeiro, da casa do Pai, e o Evangelho vem explicar no item 2, que a casa do Pai é o universo. E essa casa, ela tem muitos compartimentos. Vamos pensar assim. E esses compartimentos, eles são habitados. Não há nenhum compartimento, não há nenhum planeta, não há nenhum mundo, vamos falar assim, que não seja habitado. No Livro dos Espíritos, os Espíritos trazem essa informação. Depois Jesus fala, que das diferentes moradas. Há muitas moradas, e essas moradas, elas são diferentes. Como a gente falou, são os compartimentos, são os mundos que existem no universo, e esses mundos oferecem aos espíritos encarnados e desencarnados locais, correspondentes. E esses locais, eles serão habitados, são correspondentes aos níveis de adiantamento em que esses espíritos se encontrem. Então, são locais, são lugares para que os espíritos progridam, para que os espíritos evoluam. Os planetas, se a gente procurar ali na astronomia, pesquisar um pouco, eu falo em relação à espiritualidade, Os planetas e os corpos celestes, eles são moradas dos espíritos. Se a gente pensar bem, por que existiria, tantos planetas, tantos corpos celestes? Será que Deus criaria tudo isso sem um propósito? Será que só a Terra, seria habitado? Deus não cria nada sem um propósito, sem um objetivo. Mas se eu posso habitar outros planetas, será que eu posso habitar outros mundos também? Vai depender de quê? Como a gente falou anteriormente, do meu estado evolutivo, do meu estágio evolutivo, da minha condição moral. Então, essa condição vai determinar qual mundo eu vou poder habitar. E esse mundo, ele vai ser qualificado pelo grau evolutivo dos espíritos que nele habitarem. Mas a gente ouve que o planeta Terra vai mudar de categoria. Ele vai passar de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Isso vai acontecer, a gente ouve isso e está acontecendo, Mas isso vai acontecer mais rapidamente se nós, habitantes desse planeta, que é o planeta Terra,
nos melhorarmos moralmente. Então, essa mudança, ela não vai acontecer de fora para dentro. Vai acontecer de dentro, né? A partir da gente, de dentro para fora. Vai acontecer dependendo, né, das escolhas que a gente fizer, do comportamento que a gente apresentar, das nossas atitudes. Se tudo isso estiver ligado àquilo com que Jesus veio ensinar, a gente vai estar colaborando para que esse planeta faça essa transição. Não é? E com certeza, depois do que a gente passou, dessa pandemia, não é? Como a gente se modificou. Quantas pessoas se modificaram para melhor. Eu sou bem otimista, não é? Para melhor, graças a Deus. Não é? Como as pessoas ficaram mais solidárias, como as pessoas ficaram mais fraternas, como elas agora estão se preocupando mais com o outro, com a dor do outro. Não é? São pequenos sinais que a gente vai vendo com aqueles que estão à nossa volta. Não precisa ir muito longe, não. Então, voltando aqui para a lição, né? A gente não deve ficar triste, porque todo mundo vai ter um lugar para morar, vai ter uma morada. Agora, a gente tem que se esforçar para, né, habitar uma morada, não é? De paz, de alegria, de felicidade. Mas aí vem Jesus, quando ele fala assim: eu vou preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei. E vos retirarei para mim. Dá um conforto, né? Dá uma coisa boa no nosso coração quando a gente lê isso, né? Jesus vai preparar um lugar para a gente. Mas qualquer um vai ter acesso? Só vai ter acesso a esse lugar quando a gente se libertar de quê? Das nossas imperfeições. Quando a nossa vida for direcionada, quando a gente direcionar a nossa vida para os sentimentos mais, assim, mais sublimes, né? Vamos falar de um sentimento mais sublime, o amor. Quando a nossa vida for pautada, para um sentimento elevado, né? O amor. Aí sim, a gente vai ter direito a essa morada de paz e de felicidade. Quando eu estava estudando essa lição, me veio, né, a história, né, do filme de André Luiz, O Nosso Lar. Não é? Quando André Luiz está nessa colônia, né, depois que ele desencarnou, passou por um momento ali difícil, depois, né, ele foi modificando o seu estado mental e foi, né, para essa colônia. E ele então, atravessando o portão dessa colônia para a parte externa, ele viu, né, uma mulher caminhando em sua direção. E essa mulher, ela trazia, né, o corpo, estava desencarnada, né, o perispírito marcado assim, com várias manchas. E essa mulher, ela pedia socorro, ajuda para que ela pudesse entrar, né, atravessar o portão da colônia. E André Luiz fica muito penalizado e pede então, pergunta ao orientador, ao benfeitor ali espiritual, se ela poderia entrar na colônia. E o benfeitor então, ele fala assim: não, ela não pode entrar, né, porque ela ainda trazia essas marcas fruto das suas escolhas. Ela teria que mudar, né, o seu estado vibratório,
a sua condição moral, os seus pensamentos, para poder então estar ali na colônia junto com todos. Senão ela poderia atrapalhar os trabalhos que lá, né, acontecia. Então, a gente trouxe esse exemplo só para a gente concluir, né? A gente vai habitar mundos, lugares mais evoluídos, à medida que formos, à medida que nos tornarmos pessoas melhores, vamos falar, homens, né, pessoas do bem. Quando a gente tiver as características do homem de bem. E Jesus, além disso tudo, né, ele faz uma promessa para ele falar assim, ele vai nos conduzir, né, para um lugar e onde com ele, e esse lugar nós estaremos com ele e a gente vai poder compartilhar essa felicidade que a gente tanto busca. Tá? Bom, agora a gente vai falar sobre diferentes categorias de mundos habitados. Então ele fala assim, segundo do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Isso a gente, não é, viu anteriormente. Então, segundo os ensinamentos dos espíritos, os mundos se apresentam muito diferentes uns dos outros, tanto fisicamente como moralmente. Por causa de quê? Do grau evolutivo dos seus habitantes. Vamos falar um pouco do aspecto físico, né? Vamos pegar Saturno, do planeta Saturno. Será que esse planeta, né, será que ele possui a mesma constituição física que o nosso, aqui o planeta Terra? Não, a gente sabe que não. Se a gente for pesquisar, a gente vai ver ali. Não. A temperatura em Saturno, ela varia, em média, em torno de menos 185 graus Celsius. Então, os habitantes desse planeta, eles não podem ter a mesma constituição física que a gente. Eles têm que ter o organismo preparado, não é a constituição física para aquele ambiente, para aquele lugar. Então, os espíritos trazem o seguinte, quanto mais atrasados, quanto mais materializados os habitantes de um determinado planeta, mais inferior é esse planeta. Então, diante dessa informação que os espíritos trazem para a gente, Kardec traça uma classificação não fechadinha, não engessada, mas uma classificação relativa dos mundos habitados em comparação à Terra. Então ele fala assim, que existem mundos menos evoluídos que os da Terra, tanto no aspecto físico quanto no aspecto moral. A Terra já foi um mundo inferior, né? Existem mundos que estão no mesmo nível que a Terra. E existem mundos superiores, mais evoluídos que a Terra. Quando a gente pesquisa sobre esse item, né, de mundos habitados, de pluralidade dos mundos, a Revista Espírita traz informações bem assim detalhadas. A Revista Espírita de 1858, de março. Então, ela fala que de todos os planetas, o mais adiantado, em todos os sentidos, é Júpiter. Lá reina o bem, reina a justiça, porque lá habita
habitam só bons espíritos. Então a gente pensa assim, né? Uma ideia que a gente pode fazer, né? Como são felizes aqueles espíritos. Né? E essa superioridade, ela não está somente no estado moral, né, daqueles que ali habitam. Está também na constituição física. Então, ali nesse planeta, né, a Revista Espírita traz que se encontra a maior parte dos homens de bem que viveram aqui na Terra e com a sua virtude e seu talento, eles puderam agora, conseguiram, né, serem virtuosos a habitarem a esse planeta, não é mais evoluído. Aí a gente pesquisa mais, mas como é que, a nossa curiosidade, mas como é que é o corpo ali, como é que é o organismo daqueles habitantes? Aí eles falam assim, né, o organismo é mais ou menos igual ao nosso. É menos material, é menos denso e um peso muito pequeno. Aí depois ele vem falar como é que eles se movimentam. A gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas a gente traz que Júpiter não é também mais perfeito, é bem evoluído, mas ele não é mais perfeito dos mundos. Tem outros mundos que a gente desconhece que são superiores a Júpiter, seja na constituição física, seja no progresso moral. Os espíritos que habitam esses planetas que são mais evoluídos que Júpiter, eles já alcançaram a felicidade mais perfeitas. São moradas de espíritos mais elevados. E quem tiver curiosidade de saber mais sobre os planetas, a evolução, o grau de adiantamento desses mundos, pesquisa lá, Revista Espírita, 1858, março. Aí tem assim o título, Júpiter e os outros mundos. No item 5, fala assim, os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Quando atingem em um determinado mundo o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para um outro, mais avançado. Então, quando o espírito atinge, não é, um grau de evolução, não é, a qual um determinado mundo apresenta, ele passa por um mundo mais evoluído, mais avançado. E assim sucessivamente, até chegar ao estado de um espírito puro. Kardec, ele pergunta, né, no Livro dos Espíritos, se para sermos felizes, para chegarmos à perfeição relativa, temos que passar por todos os mundos que existem no universo. Né? Vem confirmar, né, o que o Evangelho traz para a gente. Aí os Espíritos respondem, não. Pois tem mundos que estão no mesmo grau que o nosso. Então, o que acontece? A gente, se reencarnasse no mesmo mundo, a gente não aprenderia nada de novo. Tá? E diante disso, Kardec estabeleceu assim, uma classificação diferenciada dentre as 3 categorias de mundos. Né? Ele vem falar sobre os mundos primitivos, que se destina às primeiras encarnações, vem falar dos mundos de expiações e provas, conhecido por nós, vem falar dos mundos regeneradores,
né? Que é a transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes, né? Então ele vem falar desses mundos todos e das suas características, tá? Bom, destinação da Terra, causas das misérias terrestres. Então, muitas pessoas se admiram por encontrar na Terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Então, o que a gente pode, né, entender? Primeiro, a Terra é um planeta escola, né, é um planeta hospital, é um planeta de reparação. Né? E na classificação a gente viu como planeta de provas e expiações, rumo a um planeta de regeneração. Por que a Terra é um planeta hospital? Porque somos ainda, nós aqui que habitamos, somos ainda espíritos doentes da alma, né? Nós ainda temos doenças morais. Mas quando a gente estiver curado, quando a gente estiver, né, sarado disso, dessas doenças morais todas, quando a gente aprender que somos irmãos, que somos filhos do mesmo Pai, que a gente deve cuidar uns dos outros, aí a gente vai estar contribuindo para um mundo melhor. E o nosso mundo, o mundo que a gente vai habitar, vai ser um mundo, como a gente falou lá de Júpiter, não é um mundo feliz. Por enquanto, é aqui que a gente vai passar pelas provas, que são oportunidades, né, concedidas por Deus para que a gente vá crescendo, vá evoluindo. É aqui que a gente vai expiar, para a gente se reeducar diante das faltas que a gente cometeu. E é aqui que a gente precisa amar, aprender a amar, porque a nossa natureza ainda é muito difícil, não é? Ainda somos rebeldes, endividados com a lei. Então a gente precisa mudar os nossos pensamentos, a gente precisa valorizar mais um dia de sol, né? Valorizar a nossa família, valorizar os amigos. Sem amigos fica tudo realmente muito difícil. A gente precisa ser grato pelos amigos que a gente tem. Graças a Deus, a maioria de nós, a gente tem onde dormir, a gente tem como se alimentar, a gente tem como se vestir. Mas quando a gente começa a pensar quantas pessoas não tem nada disso. E você pode ajudar. Então, mãos à obra. Não há mais tempo para a gente ficar imóvel, para a gente falar, dar desculpas e não agir. E não se mexer diante de tanta necessidade. E esse movimento de ir em direção ao outro, dessa ajuda, o que vai fazendo com que vai acontecendo? A gente vai, aos pouquinhos, se modificando. A gente vai se melhorando. A gente vai ficando um pouco mais fraterno, não tão egoísta. Então, que a gente aproveite as oportunidades que Jesus está sinalizando e colocando aqui na nossa frente. Então, cabe a cada um de nós iniciar o quê? A mudança que a gente quer ver no mundo. A gente não precisa realizar grandes coisas, grandes feitos, não é? Basta apenas a gente seguir as recomendações de Jesus, os ensinamentos de Jesus, né? E que a gente seja portador desse amor todo que Jesus derrama sobre nós
e da sua paz. Tá? Fiquem com Deus. Um beijo em cada coração.